Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje num dos maiores, se não o maior desafio do Enem, a redação. A ideia aqui é construir juntos um método, um sistema mesmo, para transformar aquela ansiedade toda em confiança. Mostrar que dá para tirar uma nota excelente, não importa o tema que caia lá na hora da prova. Então, vamos nessa! Essa pergunta, ela tira o sono de quase todo estudante. É aquele medo universal de passar o ano inteiro se preparando e na hora H aparecer um tema que parece grego. Mas e se eu disser que esse medo todo parte de uma ideia errada? Que a prova não quer testar o quanto se sabe sobre um assunto específico, mas sim a capacidade de organizar o pensamento e argumentar? E é aqui que está o pulo do gato. O sucesso na redação do Enem não depende da sorte de cair um tema que a gente domina. Ele vem de um método forte, de uma estrutura de texto que funciona para qualquer assunto. É sobre ter uma caixa de ferramentas e não decorar todas as respostas. E é exatamente essa caixa de ferramentas que a gente vai montar agora. Para começar, vamos entender o seguinte. Toda redação nota 1000 tem uma fundação, uma arquitetura bem sólida e, acredite, previsível. Entender como essa estrutura funciona é o primeiro passo para deixar de ter medo do tema e se tornar um verdadeiro construtor de um texto nota 1000. E a estrutura é, na verdade, bem simples e muito eficiente. São basicamente 4 parágrafos. A gente começa com a introdução, que apresentou o assunto, e a tese, ou seja, o ponto de vista que vai ser defendido. Depois vem os 2 parágrafos de desenvolvimento, que é onde a gente defende essa tese com argumentos fortes. E por último, a conclusão, que no Enem tem um papel super específico, apresentar uma solução para o problema. É um mapa, um caminho claro a seguido. Certo. E como esse mapa é avaliado? A correção é baseada em 5 competências. Cada uma delas vale 200 pontos, que somados dão os tão sonhados 1000 pontos. O segredo, então, é dominar o que cada uma delas pede para a gente poder direcionar a escrita de forma inteligente. A primeira competência é a base de tudo, escrever de acordo com a norma culta. Isso vai muito além de não ter erro de português, sabe? O corretor vai olhar a precisão do vocabulário, a concordância, a pontuação, se as frases estão bem construídas. É como se fosse a vitrine do texto. A competência 2 é super interessante. Ela olha 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, se o tema foi entendido direitinho. Segundo, se a estrutura do texto é a mesma de uma dissertação. E terceiro, o que é crucial, como o repertório sociocultural foi usado. Não adianta só jogar uma citação de um filósofo ali no meio. É preciso usar esse conhecimento para realmente fortalecer o argumento. Agora, a competência 3 é sobre o projeto de texto. O que é isso? É basicamente a lógica do texto. O corretor quer ver se as ideias fazem sentido juntas, se tem uma progressão clara do começo ao fim. Os argumentos precisam estar amarradinhos com a tese que foi apresentada lá na introdução. Isso mostra que o texto foi planejado e não escrito de qualquer jeito. Aqui, o foco é na fluidez. A competência 4 analisa como as ideias se conectam. Sabe aquelas palavrinhas como além disso, portanto, entretanto? O uso correto e variado desses conectivos é o que transforma um amontoado de frases em um texto coeso, gostoso de ler. É o que dá o ritmo da leitura. E para fechar, a competência que é a cara do Enem. A competência 5 exige uma solução para o problema que foi discutido no texto. E não é qualquer solução, tem que ser detalhada, tem que ser viável e o mais importante de tudo, essa proposta não pode, de jeito nenhum, desrespeitar os direitos humanos. A gente já vai ver mais sobre isso. Ok, agora que a estrutura e as regras do jogo estão claras, como é que a gente lida com um tema desconhecido? A resposta está em construir um arsenal estratégico. Um conjunto de conhecimentos versáteis que a gente chama de repertório coringa. Muita gente cai no erro de decorar dezenas de citações para tentar encaixar no texto, o que geralmente fica forçado. A abordagem forte, a abordagem inteligente é outra. Em vez de decorar frases soltas, é muito melhor entender conceitos-chave, porque quando a gente entende uma ideia de verdade, consegue adaptar e aplicar ela em vários temas diferentes. Olha só alguns exemplos práticos. A nossa Constituição de 88, ela garante direitos que são a base de quase todo o problema social que o Enem pode trazer. A ideia do cidadão de papel, do Gilberto Dimenstein, é perfeita para discutir aquela distância entre o que a lei diz e o que acontece na vida real. Até um filme como Coringa pode ser um repertório incrível para falar sobre saúde mental. São ferramentas, percebe? Não respostas prontas. Vamos agora para a parte mais técnica, mas que pode garantir 200 pontos limpinhos, a proposta de intervenção. Dominar os componentes dela é um diferencial enorme, porque ela é corrigida com um rigor quase matemático.
Para conseguir a nota máxima na competência 5, a proposta tem que ter 5 elementos obrigatórios, sem exceção. Ela precisa responder quem vai fazer, o que vai ser feito, como isso vai ser feito, para qual finalidade e, por último, um detalhamento, que nada mais é que uma informação extra sobre qualquer um dos outros 4 elementos. É um checklist mesmo. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina um tema sobre doenças mentais. Uma proposta nota 1000 poderia ter: o agente, o Ministério da Saúde. A ação, criar uma campanha. O meio, usar mídias de grande alcance, como TV e redes sociais. A finalidade, desmistificar preconceitos. E o detalhamento, que é a cereja do bolo, a campanha deve ter a participação de figuras públicas para aumentar o impacto. Viu só? Os 5 elementos estão ali, claros e articulados. E para nunca mais dar branco na hora de pensar em quem pode agir, tem um macete ótimo. O acrônimo GOMIFS. Ele reúne os principais agentes que podem resolver os problemas. A dica de ouro aqui é ser específico. Em vez de falar só governo, é melhor dizer Ministério da Educação ou prefeituras municipais. A especificidade deixa a proposta muito mais forte. Certo, pessoal? Já passamos pela estrutura, pelas competências, pelo repertório e pela intervenção. Mas como a gente transforma tudo isso numa nota 1000? A resposta está no processo. É praticar muito e revisar cada texto de forma crítica. Na hora de revisar a redação, esse checklist aqui pode salvar. É preciso se perguntar: eu realmente falei sobre todas as palavras-chave do tema? Minha tese está clara? Meus argumentos defendem essa tese? Eu usei conectivos para ligar os parágrafos? A proposta de intervenção tem os 5 elementos e, claro, respeita os direitos humanos? Identificar e corrigir esses erros é o que vai levar um texto de bom para excelente. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A confiança para fazer a redação do Enem não vem de torcer por um tema fácil. Ela vem da certeza de que se tem as ferramentas certas para analisar, estruturar e argumentar bem em qualquer cenário. O objetivo não é adivinhar o tema, mas sim estar pronto para construir uma redação incrível, seja qual for o desafio que a prova apresentar.